ranking do bullying no Brasil. Distrito Federal é a capital do bullying com 36%. Em segundo e terceiro lugar estão Belo Horizonte e Curitiba, com 35,5%. São Paulo se encontra na sétima posição, com 32%. O Antenados está de volta com o tema bullying. Está curtindo o programa? Mande a sua pergunta para o nosso Twitter, @antenados_tv. Doutor, antes de nós irmos ao comercial, a Débora comentou que ela, por sofrer o bullying, ela teve que fazer uma cirurgia plástica, acompanhamento psicológico. Como é que é esse trabalho? Essa questão da cirurgia plástica acompanhada do tratamento psicológico é uma questão que é importante a gente até comentar como consequência, até como forma de tratamento do bullying. A partir do instante que o bullying é constatado, é necessário que ele seja enxergado de forma interdisciplinar. Ou seja, ações de diversas áreas. A ação psicológica é fundamental para que esse trauma seja superado, para que com isso a pessoa consiga justamente se restabelecer, consiga se reinserir naquele meio que ela vive, que foi justamente que ela sofreu essa prática. Esse caso da pessoa ter que fazer uma cirurgia, ter que ter acompanhamento psicológico, ele é recorrente nos casos de quem sofre bullying? Da questão da cirurgia seria uma particularidade do caso que ela relatou, mas o tratamento psicológico, não digo que seja recorrente, mas ele deveria ser. Ele deveria justamente ser buscado pelas pessoas que sofrem bullying para que o problema seja superado. É uma ação fundamental para isso. Doutor, como reconhecer as vítimas de bullying? A vítima do bullying tem justamente um perfil que torna vulnerável. Essa vulnerabilidade pode se dar por diversos fatores. Pode se dar, por exemplo, nós vimos aqui alguns relatos, a questão do peso, a questão da idade, a opção sexual, pobreza. Nós temos várias formas, vários fatores que tornam a pessoa vulnerável ou não. Normalmente é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa que não tem, não é uma pessoa falante, é uma pessoa que se volta para si, é uma pessoa que não procura ajuda. E isso torna difícil até a identificação do problema, que ela não busca a ajuda dos pais, por exemplo, né? Então isso torna muito difícil o problema. Ela é uma pessoa introspectiva e isso apenas reforça e torna mais dificultosa a resolução do problema. É muito comum, então, que as vítimas fiquem caladas por muitos anos, mas por que elas ficam caladas? É falta de confiança com os pais, é vergonha, por quê? É tudo isso. Medo, falta de confiança, não quer se mostrar para o pai que é justamente aquele filho frágil, aquele filho que não, por alguma razão, não tem condição ou não conseguiu justamente se manter naquele meio que ele estava inserido. Esse receio, esse medo, justamente essa possibilidade de frustrar os pais faz com que a vítima do bullying se feche em si própria e não procure ajuda. Então deixa de ir na aula, acaba justamente trazendo a possibilidade de doença, desculpas para não ir na aula, então isso acaba justamente trazendo essa possibilidade de afastar a criança até da escola. A evasão escolar é um problema sério. E no caso do agressor, quais os sinais que ele apresenta? O agressor ele pode ser homem, pode ser mulher, embora o homem seja mais visível por conta da força, mas a mulher também é praticante do bullying de uma outra forma, de uma forma mais sutil. É uma pessoa normalmente agressiva, é uma pessoa que tem um certo ar de superioridade, é uma pessoa que busca isso como uma forma de se autoimpor, uma autoafirmação, exatamente. É uma pessoa popular, uma pessoa bem vista no círculo social, até porque as pessoas têm medo justamente de apontar aquela pessoa como agressora, as testemunhas, para não sofrerem bullying dele. E é uma pessoa que consegue manipular. Então, a partir do momento que é descoberta a prática, ele consegue manipular a verdade e fazer com que a sua identidade, a sua autoria da prática fique justamente trazida para um outro plano. O bullying verbal, ele pode ser... Quem causa o bullying, né? Seja, no caso, a pessoa responsabilizada? Sem dúvida. E quais são... No Código Penal nós temos crimes de calúnia, difamação, injúria. Nós temos a possibilidade de responsabilizar essa pessoa pelos atos que ela pratica. Mas e quando isso envolve criança? No caso dos menores, o menor não pratica crime, o menor pratica ato infracional. Ele está sujeito, portanto, a uma outra justiça, que não é a penal, é a justiça da criança e do adolescente.
Só que aí tem uma questão complicada, uma questão delicada, que nós podemos trazer um mal maior para esses envolvidos, tanto para o agressor como também para a vítima. É aí que se fala em justiça restaurativa. A justiça restaurativa visa afastar o Poder Judiciário dessa demanda e buscar o diálogo, buscar a reconciliação entre as partes. Então existe a figura de um mediador e esse mediador busca o diálogo, busca justamente trazer uma equação melhor sem o uso do Poder Judiciário. E vocês acham que essa pena pode ser o suficiente? Então, essa pergunta, será que isso resolve? Porque assim, eu sou estudante de letras, mas eu me formei em pedagogia e eu sou professora de escola pública. E eu vejo muito isso dentro da sala de aula. E assim, eu tento não me omitir, tanto porque eu já vivi na minha época, na época que a gente estudava, isso não era tão falado. Então, era mais negligenciado. Agora, hoje, a gente ouve falar tal. Então, eu tento não me omitir, eu tento me interferir, de dizer o que não é certo, o que não é. Mas isso funciona mesmo na escola? O que a gente pode fazer dentro da escola? A escola precisa ter uma estrutura para isso. Precisa ter um núcleo que consiga trabalhar a prática restaurativa. Precisa ter um núcleo que consiga trazer a possibilidade de um núcleo de mediação. O que vai causar a intervenção da justiça penal tradicional, da justiça da criança e do adolescente nesse caso? Eu vou afastar o agressor da escola, simplesmente. Isso não resolve.